Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos aprofundar um tema extremamente importante para a sua preparação para o concurso do Instituto Federal Catarinense, ideias principais e secundárias e os recursos de argumentação, com base em autores fundamentais como N. Orlandi, Elisa Guimarães, Eneida Guimarães e Ingedore Vilaça Co. Para começar, é essencial compreender que todo texto é uma construção de sentidos. Ele não é apenas um conjunto de frases organizadas, mas uma estrutura que carrega uma intenção, uma lógica interna e uma hierarquia de ideias. Dentro dessa estrutura, encontramos aquilo que chamamos de ideia principal e ideias secundárias. A ideia principal é o núcleo do texto. É a informação central, aquilo que o autor quer efetivamente comunicar. Sem ela, o texto perde o sentido. Já as ideias secundárias são aquelas que complementam, explicam, justificam ou exemplificam a ideia principal. Segundo Ingedore Vilaça Co., a construção do sentido textual depende da organização dessas ideias em uma estrutura coerente. O leitor competente é aquele capaz de identificar essa hierarquia, distinguindo o que é essencial do que é acessório. Muitas vezes, em provas, a banca apresenta textos longos e exige que o candidato identifique a ideia central. Para isso, é importante observar alguns pontos. Geralmente, a ideia principal aparece no início do texto, como uma tese, ou ao final, como uma conclusão. No entanto, isso não é uma regra absoluta. Por isso, é necessário analisar o texto como um todo. As ideias secundárias, por sua vez, aparecem como argumentos, exemplos, explicações, dados ou comparações que sustentam a ideia principal. Elas são fundamentais para o desenvolvimento do texto, mas não devem ser confundidas com a mensagem central. N. Orlandi, dentro da análise do discurso, destaca que o sentido de um texto não está apenas nas palavras, mas nas condições de produção, na ideologia e na posição do sujeito que fala. Isso significa que a identificação da ideia principal também envolve compreender o contexto em que o texto foi produzido. Já Elisa Guimarães e Eneida Guimarães enfatizam a importância da organização textual e da progressão temática. O texto precisa avançar, desenvolver suas ideias de forma lógica e estruturada, garantindo que o leitor acompanhe o raciocínio do autor. Outro ponto fundamental são os recursos de argumentação. Argumentar é apresentar razões para sustentar um ponto de vista. Em textos argumentativos, o autor não apenas expõe uma ideia, mas tenta convencer o leitor de que essa ideia é válida. Entre os principais recursos argumentativos, podemos destacar o uso de exemplos, que tornam a ideia mais concreta, o uso de dados e estatísticas, que conferem credibilidade, a citação de autoridades, que reforça a argumentação, e a comparação, que ajuda a esclarecer conceitos. Além disso, há o uso de conectivos argumentativos, como portanto, logo, assim, porque, no entanto, que estabelecem relações lógicas entre as ideias. Esses conectivos são essenciais para a coesão e para a construção do raciocínio. Ingedore Co. também destaca que a argumentação está diretamente ligada à interação entre autor e leitor. O autor constrói seu texto prevendo possíveis reações do leitor, antecipando dúvidas e organizando seus argumentos de forma estratégica. Outro recurso importante é a modalização, que indica a atitude do autor em relação ao que está sendo dito. Palavras como certamente, provavelmente, é evidente que revelam o grau de certeza ou de posicionamento do autor. Além disso, o autor pode utilizar estratégias como a refutação, que consiste em apresentar e contestar uma opinião contrária, fortalecendo assim sua própria posição. Na prática, para resolver questões sobre esse tema, o candidato deve ler o texto com atenção, identificar a ideia central e analisar como as demais ideias contribuem para o desenvolvimento dessa mensagem. Uma dica importante é perguntar: qual é o assunto principal do texto? O que o autor quer defender ou explicar? E quais elementos ele utiliza para sustentar essa ideia? Evite confundir exemplos ou detalhes com a ideia principal. Muitas questões são elaboradas justamente para induzir o candidato ao erro nesse ponto. Em resumo, compreender a diferença entre ideias principais e secundárias e reconhecer os recursos de argumentação é essencial para uma leitura eficiente e para um bom desempenho na prova do Instituto Federal Catarinense. Esse conteúdo não apenas ajuda na interpretação de textos,
mas também desenvolve a capacidade crítica do leitor, permitindo uma compreensão mais profunda das mensagens. Continue acompanhando nossas aulas para dominar todos os conteúdos de língua portuguesa. Bons estudos e foco total na sua aprovação.